Bom dia, gente. Nós vimos na aula anterior, fazendo um pouco da revisão, né, desse conteúdo, que a gente começou a compreender as vias da apoptose e acaba envolvendo alguns mecanismos mais detalhados, né, algumas nomenclaturas, principalmente nomenclaturas de proteínas. Mas como eu estou colocando para vocês, o importante aqui não é decorar essas proteínas, mas saber a função delas, né? A gente viu que existem proteínas que vão favorecer o processo de apoptose, que são a BAX e a BAC. Essas duas, elas têm algo em comum na sua estrutura, né? Então, a sua estrutura molecular é muito parecida. Por ela ter essa estrutura muito parecida, acaba estando envolvida nesse processo de favorecer essa via de apoptose. E nós temos aquelas proteínas da classe BCL2, né, que são proteínas que estão nessa classe, que vão atuar contra o processo de apoptose. Elas são anti-apoptóticas. Na classe da BCL2, a gente tem uma proteína chamada BCL2, né, que ela está dentro dessa classe, a BCL-XL e a MCL1, tá? Essas têm em comum que a configuração de ter 4 domínios estruturais. Então, quando a gente fala em proteína, a gente tenta lembrar um pouco da estrutura delas. Elas têm a estrutura primária, que é uma estrutura linear, a secundária, que pode ser em alfa-hélice ou beta-preguiada, a terciária, quando acontece um pouco do dobramento, né, ela começa a ficar na estrutura mais glomerular. E na quaternária é onde vai se juntar essas estruturas terciárias, né, formando aí o complexo quaternário. Então, nas proteínas anti-apoptóticas, elas vão ter 4 domínios, né, e esses domínios têm em comum aí a possuir uma estrutura chamada BH, que nada mais é do que um domínio específico, né? A gente tem aí os chamados BH1 do tipo 4. Não precisa decorar esses nomes, vocês precisam entender a função delas, tá? Juntamente com essas proteínas anti-apoptóticas e apoptóticas, a gente tem aí um mediador, digamos assim. Esses mediadores são também complexos proteicos que eles vão sinalizar para acontecer a apoptose ou para não acontecer a apoptose. Isso vai depender também da quantidade de proteínas, sejam elas apoptóticas ou antiapoptóticas, né? Existe aí um equilíbrio. Esses grupos aí, esses sensores, né, esses mediadores, eles são sensores que vão fazer com que siga determinada via ou não, né? E aí a gente tem várias classificações desses mediadores, desses sensores, e eles vão ter em comum apenas um domínio, né? Só existe um domínio. Quando eu falo domínio, é que só existe uma estrutura ativa na estrutura proteica, né? Uma região de ativação na estrutura proteica, tá? Isso aqui é uma revisão do que a gente estava vendo na aula anterior, né? A gente viu como acontece o processo de regulação numa célula que não vai sofrer apoptose e numa célula em que sofre apoptose, né? E aí a gente está vendo que na célula viável, ela precisa sempre estar em contato com substâncias que vão manter a sua integridade, como os sinais de sobrevivência, que seriam os fatores de crescimento, hormônios, entre outras substâncias que vão manter a integridade dessa célula. O que acontece? A gente está vendo aí que as proteínas, em específico, a BCL2, outro tipo de proteína da classe BCL2, que seria BCL-XL, vão atuar impedindo o vazamento do conteúdo intramitocondrial, tá? Essas proteínas, como a gente falou, elas são anti-apoptóticas. É interessante frisar o seguinte: a gente está vendo um canalzinho aí. Essas proteínas, esses canais, eles não estão existindo permanentemente na mitocôndria. O que acontece? Essas proteínas vão se depositar na mitocôndria, formando ou não esses canais, tá? Para ficar claro. No contrário, aí, quando acontece a via apoptótica, pela falha, né, desses sinais de sobrevivência ou por algum tipo de agente nocivo, né, aí a gente vai ter o contrário. A gente vai ter que esses sensores, né, que são essas classes de proteínas aqui que eu expliquei, né, BED, BID, PUMA, NOXA, elas vão fazer com que registre o quê?
vão começar a haver uma produção daquelas proteínas que vão se contrapor ao efeito das proteínas anti-apoptóticas, que a gente chama de antagonismo. Elas vão agir contra essas proteínas que não favorecem a apoptose. Ou seja, vai haver uma quantificação, uma produção maior de proteínas apoptóticas para inibir o efeito da BCL2. A gente está vendo que essas proteínas que são apoptóticas, elas vão começar a se depositar na mitocôndria, formando canais. Elas não estão permanentes, não. Elas vão, a partir da mediação do sensor, elas vão ser sintetizadas e vão começar a se depositar como uma chuva de meteoros sobre a mitocôndria. E aí sim, elas vão começar a perfurar. Como essa perfuração? A partir da formação de canais. E aí, com essa ativação desses canais, essa formação desses canais e a ativação, começa a haver o extravasamento de substâncias intramitocondrial, principalmente citocromo C, que esse citocromo C, além de outras proteínas, vão ativar as famosas caspases, né? E aí, consequentemente, fazer com que haja sua ativação. Lembrando que essa caspase da via mitocondrial aí, ela da via intrínseca, né? Ela é a caspase do tipo 9, tá? Do tipo 9. A gente vai ver que na outra via, a gente vai ver a ativação da caspase do tipo 8, tá? Mas em mamíferos é do tipo 10. Existe essa diferenciação, né? Mas vai ficar mais claro quando eu explicar um pouquinho mais na frente como acontece. Que é só relembrando. Gente, eu trouxe um videozinho que eu achei muito didático para a gente entender como acontece esse antagonismo entre as proteínas apoptóticas contra as anti-apoptóticas, né? Esse contrabalanço. Achei muito legal o vídeo, vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo essa tela em preto aí? Vou botar para ver se dá certo para todo mundo assistir. Todo mundo está vendo o vídeo? Gente, eu queria um feedback aí pelo fone. Não, aqui no meu tá travado, Marcelinho. Tá. Eita, deixa eu ver como é que eu faço. Mas é porque eu pausei agora. Você não tá vendo nada. Só uma Tá, imagem tem nenhuma pausada. imagem aí. Todo mundo tá conseguindo ver, né? Então, vou explicar esse vídeo aos poucos, tá bom? Nada mais é do que a ação da BCL2, tá? Aliás, esse contrabalanço, não só BCL2, né? A BCL2 vai inibir o processo da apoptose e a gente vai ver as proteínas que vão ativar esse processo. É bem legal esse vídeo. Então, a gente tá vendo aí nas células, né? Que vão entrar em processo de apoptose. A gente está vendo as classes, né, de proteínas aí. A BCL2 e uma região ativa de seu sítio aí. A gente está vendo as classes, né, das famílias de BSL2, são proteínas que vão favorecer a apoptose e as anti-apoptóticas. Né? Então, quando há esse contrabalanço favorecendo as pró-apoptóticas, vai acontecer o quê? A apoptose. Quando há contrabalanço favorecendo as anti-apoptóticas, vai acontecer a inibição. Então, existe aí um contrabalanço, que a gente chama de antagonismo. Nas células, em resposta ao estresse, né, a gente está vendo o que acontece a nível de mitocôndria. Ó. A gente está vendo a deposição dessas proteínas, né, na célula normal, certo? Em células que são mutantes, que vão favorecer o câncer, a gente tem uma sobreposição de proteínas apoptóticas, né? O aumento dessa expressão do BCL2 ajuda as células a resistir à apoptose, processo de câncer.
Então, essa é uma estrutura, outra proteína que inibe a BCL2, né? Se encaixa a BCL2, ó. Nessa situação, vai favorecer o quê? Ao processo de apoptose, né? Que são as famílias pró-apoptóticas. Então, elas vão se encaixar a todas as proteínas da família BCL2. E aí elas se juntam, ó, formando o que a gente vê como canais, que são os poros, ó. Aí começa a haver extravasamento, e aí a gente tem um citocromo C, e aí começa toda aquela cascata da ativação, da execução da apoptose, né? Maravilhoso esse vídeo, gente. Adorei, super didático. Ficou claro aí, gente? Gostaram do videozinho? Marcelino, Oi. no caso do câncer, de uma forma geral, ele é o conjunto de células apoptóticas no organismo, uma quantidade muito alta? Não, pode ser uma das vias. Pode ser uma das vias. A gente vai ver que a apoptose pode acontecer provocando câncer, mas nem sempre. Nem sempre. Essas proteínas, elas vão aumentar a sua quantidade para favorecer a apoptose, certo? Para favorecer a apoptose. O câncer ele também pode acontecer por outra forma de morte celular, não só a apoptose, tá? Ficou claro, Gisele? Ficou sim. Ok. Gente, todo mundo gostou do vídeo. Achei super didático. Ficou claro o vídeo. Eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp também, e aí vocês veem com mais calma. Mas é só para ilustrar esse antagonismo. Vocês percebam que acontece uma conexão, né, do inibidor da BCL2, se liga essa proteína, como a gente está vendo, se liga com ela, ela não, na verdade, não só a ela, né, todas as classes BCL2. Então, quando se liga, há uma inibição das classes das proteínas BCL2 e, consequentemente, elas também vão se depositar sobre a membrana mitocondrial, formando poro e fazendo extravasamento, né? Formando o canal que forma o poro, que extravasa o conteúdo mitocondrial e começa a acontecer essa via de ativação da apoptose, tá? Vou botar agora sem eu estar narrando, só para a gente ver de novo. Então, essa, só para ficar mais claro, essa é uma estrutura de inibição da classe das proteínas BCL2 já identificada. Então, ela chama de Velox alguma coisa, né? Então, tem essa denominação porque já está conhecida, tá, na literatura.
Então, gente, essa molécula que aparece no final, depois que acontece esse extravasamento desse líquido, nada mais é que a ativação da caspase. Então, se a gente analisar a via aqui, que a gente trabalhou na aula anterior, a gente vai ver que acontece. Deixa eu só mostrar aqui. Que é a ativação da caspase dentro da via, né? Ó, então, qual a consequência disso aqui? Depois da liberação do citocromo C e de outras proteínas, como a gente viu aí no vídeo. Todas essas proteínas, juntamente com o citocromo C, vão ativar as caspases, que a gente chama de pré-caspases, né? Ou pró-caspases, que são as caspases iniciadoras para depois ativar as executoras. Então, aquela molécula final que aparece sendo bombardeada pelo conteúdo que está dentro da mitocôndria, nada mais é que as caspases, tá? Nada mais são do que as caspases. Ok? Então, é uma revisão para poder a gente entrar na outra via, que é a via externa, extrínseca, tá? Que a gente também começou a discutir ela na aula anterior, que para acontecer essa via, precisa haver um processo de ligação mediado por receptores. Esses receptores nada mais são do que proteínas, e aí a gente vai ter alguns tipos de receptor denominados domínio de morte. Esse receptor, eles podem ser da classe de receptor do tipo TNF. Lá na imunologia, vocês viram um receptor também da mesma classe, do TNF, só que é do TNF-alfa, né? Que é um dos receptores que estão conectados a macrófagos para acontecer o processo de destruição de células infectadas. Aqui é a mesma, é muito parecido, né? Só que nesse caso aí, esses receptores eles vão favorecer a apoptose. O TNF, que é um dos receptores, uma das proteínas receptoras, ele é diferente daquele lá da imunologia das outras células, né? Das células de defesa, do macrófago. Aqui é do tipo 1, então ele se chama TNFR1, tá? É um dos tipos. E tem outra proteína que essa proteína faz, ela é uma proteína relacionada a um domínio chamado FAS. Mas o nome dela mesma é CD95, mas ela pode ser popularmente chamada como apenas proteína FAS. Essa proteína FAS, ela tem um correspondente, que vai ser um correspondente ligante. A gente chama de faz ligante, ou faz L, que é a proteína que vai se encaixar com esse receptor para desencadear o processo de morte celular. Agora vejam que essa ligação acontece, mas precisa ter um coadjuvante aí, uma proteína que vai auxiliar esse processo, que é a proteína adaptadora. Ela é chamada de FAD, certo? Com 2D, porque ela significa uma proteína que vai ter um domínio de morte. E para esse domínio de morte ser ativado, precisa estar associado ao receptor ligante FAS, tá? Então, precisa ter essa proteína adaptadora. Com a imagem, vai ficar mais claro como acontece essa via, tá? Essa via a gente chama de via extrínseca, porque é necessário ter um contato célula com outra célula, né? Geralmente quem faz esse contato são os linfócitos T. A gente tá vendo. Marcelino, Oi, só um minutinho. pode ficar à vontade. A faz mais a FAD, elas fazem o quê? A FAS e a FAD é uma proteína que a gente chama coadjuvante. Ela vai ativar os receptores FAS, que está na superfície da célula, tá? Mas inicialmente precisa haver o que a gente chama de ligação, que é o do FAS, que está na superfície da proteína, que vai na superfície da membrana da célula, que vai sofrer apoptose, vai se ligar com o FAS ligante, que pode estar numa proteína, numa célula T, certo? Numa célula T. Então, há uma comunicação, deve existir uma comunicação célula a célula. Então, uma célula vai expressar o faz ligante e a outra célula vai ter esse domínio faz, né? Então, há um encaixe aí, faz ligante com faz, tá? Ok. E aí, vejam só, nessa via, depois que acontece esse encaixe do faz ligante com faz, a gente está vendo que a faz, né, que é uma proteína,
ela tem 3 domínios, tá vendo? Tem 3 cabecinhas aí. São os 3 domínios. A gente chama de trímero, tá? Trímero proteico, ou só trímero. Então, essa fase é uma proteína que tem 3 domínios. São 3 domínios que estão ligados aí. Mas ela, só com 3 domínios, ela não fica ativada. O que acontece? Quando esse faz ligante se liga à faz, né? Há uma ativação da fase para que aconteça o recrutamento do domínio de morte. Então, quando o faz ligante se liga à faz, começa a haver uma migração do domínio de morte até chegar ao faz. Tá? Esse domínio de morte é o FAD, que é essa proteína adaptadora. Tá? Então, eu digo que é um coadjuvante que só vai haver ativação com a ligação do trímero faz com FAD, que é o domínio de morte, certo? A gente está vendo, parece duas coisas diferentes, mas nada mais é do que a junção desse trímero com o domínio de morte, FAD. E aí está mostrando que depois que acontece esse encaixe, a FAD ela fica ativada, né? E começa a haver uma reação catalítica das proteínas procaspases. A via extrínseca ela tem um tipo de caspase específica, que é a caspase 8. Vejam só. Aí é denominada caspase 8 porque é feito de forma experimental em outros mamíferos. Nos seres humanos, a gente sabe que não é a procaspase 8, vai ser a procaspase 10, tá? Só existe essa diferençazinha, mas o mecanismo é absolutamente idêntico, mecanismo de ativação. Então, como é um estudo experimental em que foi feito, né, in vitro antes, para saber como é que acontece no corpo humano, então eles observaram essa diferença, que in vitro, em outros mamíferos, não existe a caspase 10, existe a caspase 8. Em nós, seres humanos, existe a caspase 10, tá? Então, a FAD aí, ela fica com atividade catalítica, ela começa a fazer com que haja ativação da caspase, né? A procaspase 8, ela começa a ter um processo de autocatálise, ou seja, ela não precisa de outra caspase para ser modificada. Ela mesma, depois da ativação da FAD, a FAD ativa a procaspase 8. E ela mesma, por um processo de uma reação autocatalítica, ela se converte em caspase 8 ativada. Tá? A procaspase 8 é uma caspase inativada, não ativa. A caspase 8, ela, por uma reação, né, antes, a procaspase 8 sofre uma reação autocatalítica e se converte na caspase 8 ativa. Vejam que na procaspase 8 existe uma estruturazinha, né, que na caspase 8 ativa não tem. Ela deixa de ser um trímero, passa a ser um dímero, né? Então, isso é graças ao quê? A sua atividade autocatalítica, que faz com que perca essa parte, esse domínio, fazendo com que ela seja ativada. E aí, a caspase 8 ativada, ela faz com que aconteça o processo de execução, né? Que é fazendo com que aconteça a ativação das demais caspases envolvidas nesse processo, que são as caspases executoras, né? Elas que vão culminar no processo de apoptose. Aí vocês poderiam perguntar, depois dessa ativação das caspases executoras, o que é que elas fazem para acontecer a apoptose? Aí a gente precisa lembrar quais os fenômenos que acontecem na apoptose, que são condensação da cromatina, né? A gente tem isso aí como uma via muito, muito já bem definida, né? E a gente tem a interferência na estrutura mitocondrial, né? Na literatura já se sabe que essas caspases executoras, elas vão atingir o que a gente chama de endonucleases. Elas vão ativar outras enzimas chamadas endonucleases. Essas endonucleases têm um papel de quê? De interferir na cromatina, tornando ela condensada, tá?
Então, essa via que já se sabe, já está bem definida, que as caspases executoras ativam as endonucleases que vão começar a ativar, a fazer com que a cromatina fique condensada. As outras, os outros mecanismos, por exemplo, de interferência a nível de mitocôndria, também no processo de tumefação da estrutura da membrana em termos de perda de lipídios, não se sabe ainda como acontece. É uma via ainda que está sendo estudada, né? Está sendo estudada. Até então, a última edição desse livro mostra que não se sabe ainda. Então, eu acredito que mais na frente, né? Eu não lembro o ano da publicação do livro, eu acho que foi 2016, eu acho, 2017. Acredito até então que já pode ter descoberto essa vida e como acontece os outros mecanismos, tá? Só para ficar claro ainda. Que até então, vocês vão ver muito no livro de vocês, no livro base, que tem muitos mecanismos que ainda não se conhecem. Não se tem essa definição, tá? Mas, gente, ficou clara essa via extrínseca? Ok, vamos prosseguir. Aí eu montei aqui alguns eventos que são necessários para acontecer o que a gente considera como específicos em processos de apoptose, tá? Quais os eventos que são necessários para acontecer, principalmente a remoção dessas células, desses restos celulares, né? Eu falo restos celulares pela questão da eliminação dos corpos apoptóticos, né? Para acontecer a remoção, né, dessas células que foram mortas, precisa haver a formação de corpos apoptóticos. Sem a formação de corpos apoptóticos, não vai acontecer um evento necessário para essa remoção, que é a fagocitose, tá? Então, é necessário haver, inicialmente, a formação desses corpos apoptóticos para que aconteça a fagocitose. Agora, o que é interessante aí? A gente tem uma expressão de uma substância e de outros receptores que vão recrutar os fagócitos. Então, formou os corpos apoptóticos. O outro evento é que estruturas internas nesses corpos apoptóticos apareçam na superfície da membrana para que recrutem macrófagos para acontecer o processo de fagocitose. Uma dessas substâncias é a fosfatidilcerina, que está presente nos lipídios internos nas células normais que não vão sofrer apoptose. Está naquela bicamada lipídica do lado de dentro, esse composto, né? Essa substância ligada ao lipídio, que é a fosfatidilcerina, tá? Quando a célula formou corpo apoptótico, para haver o recrutamento do macrófago, essa substância ela vai ser sintetizada e expressada externamente à superfície da membrana no corpo apoptótico. E ela é expressada com o único intuito de recrutar fagócitos, tá? Que vão fazer com que aconteça a fagocitose. E aí a gente tem que uma característica desse processo da apoptose é ser extremamente rápido. Então, essa expressão, essa formação de corpos apoptóticos e com a expressão dessas substâncias é extremamente rápido para que aconteça esse processo de eliminação das células mortas. Então, para ficar ainda mais claro, naquela ilustração do mecanismo anterior, eu vou mostrar onde é que estão essas substâncias. Ó, vejam, nos corpos apoptóticos, tá vendo? A gente tá vendo aí dois tracinhos, né? Dois cones aí, parecido com cones, dois cilindros, que nada mais são os ligantes. Então, esses ligantes são substâncias contendo fosfatidilcerina e outras substâncias que são expressas externamente para ver, ó, na fase final, a conexão com o fagócito
e esse fagócito emitir os pseudópodes e, consequentemente, englobar esses corpos apoptóticos, tá? Essa é uma fase bem crucial. Todo esse processo aqui acontece de forma muito rápida, muito rápida. É o que é muito interessante dentro da patologia, né, como um todo. Ok? De qualquer dúvida, a gente só falar, tá? Quais os eventos que vão culminar na apoptose? A gente viu, que eu falei que as caspases 8 elas vão ativar as endonucleases que vão provocar danos ao DNA. Esses são os principais eventos que acontecem. Outro fator que gera apoptose é privação de fatores de crescimento. Então, essa privação pode ser por uma situação de hipóxia, tá? Pode ser que o indivíduo, por exemplo, está passando por um período de hipóxia, em consequência, tipo de outras patologias, como, por exemplo, a gente pode dizer isquemia, né? Então, que vai privar a chegada do sangue, consequentemente, vai desnutrir essas células daquele órgão, daquele tecido. E outro ponto aí, que é muito comum, que é o estopim também para a apoptose, é o acúmulo de proteínas com malformação. Sejam elas não dobradas ou dobradas de forma errada, tá? E Marcelino, elas são ativadoras da apoptose. Oi. no caso, esses fatores de crescimento, eles são um tipo de hormônio, é? Também pode ser hormônio ou pode ser peptídeos ou outras substâncias que vão nutrir a célula. São essenciais para a célula, tá? Por exemplo, tem alguns tipos de aminoácidos que têm esse papel, tá? Tem também a questão hormonal. Não só são hormônios, tá? Mas tem fatores de crescimento que não são hormônios, que pode ser um peptídeo, um dipeptídeo, ou até mesmo aminoácidos de forma isolada ou não, tá? Outra coisa interessante que vocês precisam entender é que esses fatores de crescimento podem ser também substâncias que são essenciais no dia a dia. Por exemplo, a gente viu que para acontecer, por exemplo, o processo de contração muscular, precisa haver, por exemplo, a liberação de um neurotransmissor. Né? Então, esses fatores de crescimento também podem ser neurotransmissores. Né? Então, quando é privado, a célula começa a ficar sem esses fatores de crescimento, ela vai ser um estopim também para a apoptose. Né? Outra situação, quando você tem a falta de glicose. Então, esse é um estopim crítico para a apoptose. Porque a célula vai estar sem ter o quê? A principal fonte de energia. Então, o que acontece a partir da glicose? A glicólise para a geração de ATP. Então, a gente está vendo aí já que a depressão de ATP é outro fator que pode culminar na apoptose, tá? Dando ênfase às proteínas com malformação, a gente tem aqui o que acontece de forma normal, numa estratégia adaptativa ou quando acontece o estresse, tá? Então, vamos ver aí na parte de cima da imagem, a gente está vendo o que a gente discutiu na aula introdutória, né? A participação das chaperonas. Então, a gente está vendo aí o RNA, começa a ver o processo de tradução em proteínas, né? As proteínas, elas precisam depois serem conectadas com outras proteínas chamadas chaperonas. E essas chaperonas que vão dar a forma ideal para essa proteína. Aí a gente chama de, depois da ação das chaperonas, que essas proteínas vão estar maduras, vão estar aptas a desempenhar seu papel dentro da célula. No quadro abaixo, a gente tem algumas situações em que vão interferir nesse funcionamento das chaperonas. Por exemplo, alterações metabólicas, como diabetes. Então, a gente está vendo que diabetes é uma das situações que vai diminuir a reserva de energia, ou outras situações, outros tipos de alterações metabólicas. Estou falando de diabetes que fica mais fácil a gente compreender como acontece essa interferência na diminuição da quantidade de energia. Né? Aí a gente tem outros fatores que podem também ocasionar um mau dobramento nas proteínas. Mutações genéticas nas proteínas e também nas chaperonas, que são essas proteínas que têm um papel de dobramento,
infecções virais, então vários vírus vão induzir o mal-dobramento, e substâncias químicas. Essas substâncias químicas podem ser simplesmente aquelas substâncias que a gente rotineiramente pode estar em contato, como solventes. Solventes, eles também, tanto que indivíduos que estão em contato direto com solventes, têm que usar obrigatoriamente uma máscara especial para não inalar aquele conteúdo. Por quê? Porque esses agentes químicos, né, essas substâncias são muito tóxicas e elas vão afetar diretamente a estrutura dessas proteínas que estão sendo sintetizadas ou as proteínas que já estão na estrutura da célula, tá? É importante dizer isso, que podem ser proteínas que já estão lá e aí causam dano, né? E pode ser nessas proteínas que estão sendo sintetizadas, como a gente está vendo aqui. Então, todos esses fatores aí, eles vão gerar proteínas com malformação, né? Ou que não foram dobradas corretamente e vão se acumular. Esse acúmulo aí vai provocar o que a gente chama de estresse a nível de organela responsável pela síntese proteica, que é o retículo endoplasmático. O que acontece? A gente tem uma relação entre uma alta produção de proteínas com mau dobramento e também uma relação entre a capacidade dessas proteínas se dobrarem ou não. É uma relação que todas essas relações aí, elas podem combinar em dois efeitos. O que acontece? Com o acúmulo dessas proteínas com mau dobramento, vai gerar um estresse no retículo. Esse estresse, ele pode induzir na célula uma primeira estratégia. Qual é essa primeira estratégia? É uma estratégia adaptativa, né, de resolver essa situação. Ou seja, está acontecendo um acúmulo de muita proteína mal dobrada, precisa se resolver, identificar esse problema e resolver esse problema. O que acontece a nível de célula? Essa alta demanda de proteínas sem ter um dobramento adequado vai sinalizar para a célula que ela precisa produzir mais chaperonas. Por quê? Porque mais chaperonas vai resolver a situação. Tem muitas proteínas mal dobradas. O que é que resolve proteínas mal dobradas? São outras proteínas chamadas chaperonas que vão fazer o correto dobramento dessa proteína. Logicamente, então, precisa haver maior produção dessas chaperonas. O que acontece a nível de célula, a nível de retículo, a nível de célula, né, como um todo, diminui a produção de proteínas, porque já tem muita proteína com malformação, e vai aumentar o número de chaperonas para resolver essa situação. Então, resolveu essa situação, fez com que houvesse uma produção maior de chaperonas e, consequentemente, reduziu a síntese proteica, já vai se ter um controle da situação. Qual é esse controle? Proteínas dobradas adequadamente, né? Isso é a estratégia adaptativa. A estratégia que vai culminar na apoptose é quando acontecem falhas no processo adaptativo. Por mais que a célula tenha desenvolvido essa estratégia de diminuir a síntese de proteínas e aumentar a produção de chaperonas, pode ser que tenha alguma falha. Por exemplo, pode ser que a célula esteja aumentando o número de chaperonas, mas também não diminuir o número de proteínas sendo sintetizadas. E aí fica um contrabalanço em que a síntese de proteínas vai se sobressair à quantidade suficiente de chaperonas disponíveis. E aí esse acúmulo de proteínas que estão com malformação vai ocasionar a apoptose, que seria a morte celular. Tá? É interessante que existe uma proteína chamada FLIP. Essa proteína FLIP, ela é uma das proteínas que nessa via aqui, ela não é ativada. Seja tanto na via extrínseca como na via intrínseca, ela faz com que essas caspases não sejam ativadas. Então, para ficar mais claro ainda, vou voltar para nosso esquema, que é o esquema geral das vias. Nesse esquema,
das duas vias, a gente vai ver que todas as duas vias culminam na ativação das caspases. Então, existe uma proteína chamada FLIP. Essa proteína faz com que as caspases não sejam ativadas. Se as caspases não são ativadas, não vai acontecer a apoptose. Quem faz essa estratégia? Vírus. Então, a gente tem vários vírus que induzem a produção de FLIP e faz com que essa proteína chamada FLIP não, ela vai interagir com as caspases, fazendo com que as caspases não sejam ativadas. Então, se as caspases não são ativadas, não vai haver apoptose, tá? Qual a relação aqui com as proteínas mal dobradas? É interessante que o vírus ele pode induzir pela questão de mutação a nível do material genético, pode induzir também um acúmulo de proteínas mal dobradas. Mas mesmo com o acúmulo de proteínas mal dobradas, as células não entram em apoptose, porque o vírus produz uma proteína chamada FLIP que inibe as caspases. Por que isso? Porque se a célula entrar em apoptose, vai também destruir o vírus, né? O vírus não vai ter a sua célula hospedeira. Então, são estratégias aí que faz com que não aconteçam, nesse caso, a apoptose. Gente, ficou claro essas vias aqui, eu acho bem interessante a gente discutir, porque é algo que a gente está sempre acontecendo no nosso corpo, né? Ó, eu trouxe dois videozinhos, na verdade, só para ilustrar como acontece a apoptose. Eu tinha mandado um para o Instagram, não, opa, para o WhatsApp, e aí eu trouxe outros aqui para a gente ver. Isso aqui é uma célula entrando em apoptose, tá? Então a gente está vendo que ela começa a ver toda uma diferenciação na sua estrutura morfológica, né? Então a gente está vendo em 3D aí como acontece isso. E a gente está vendo que ela começa a sofrer todo o processo, principalmente formação de bolhas e de corpos apoptóticos, encurtamento, né? Então, ela começa a se encurtar também. E aí, ó, vai culminar na sua degradação, tá? Então, a gente já vê que a estrutura fica totalmente diferente, né, nesse processo aí. Aqui a gente vai ver um fator nocivo agindo e induzindo a apoptose. Então, a gente tem aí o efeito da luz, da radiação, tá? E a gente está vendo que com o passar do tempo, a gente está observando que a célula começa a mudar a sua conformação, sofrendo processo de condensação, né? E a gente está vendo que há também uma regressão na sua estrutura. Então é uma coisa muito rápida, bem rápida. Só quero que vocês prestem atenção na estrutura. Essas bolinhas aqui são mitocôndrias. Você está dando para ver. As bolinhas branquinhas são mitocôndrias. Então a gente está vendo que há uma interferência direta nesse metabolismo mitocondrial. Ok? E aí a gente tem alguns distúrbios associados à apoptose. É interessante a gente ver que a apoptose ela pode estar, como ela tem a característica de estar sendo programada a nível genético, então alguns erros nessa informação genética causam problemas associados ao excesso de apoptose ou pela ausência da apoptose. A gente sabe que a apoptose ela pode ser um processo fisiológico necessário e às vezes pode ser patológico, né? Então, ó, a gente tem alguns distúrbios aqui que vão fazer com que aconteça uma apoptose defeituosa e fazendo com que haja interferência na vida celular. Ou seja, uma célula que precisava ser eliminada, ela permanece. A gente está vendo aqui que existe uma mutação desse gene TP53. Esse gene TP53, ele favorece que aconteça, principalmente, uma indução de apoptose naturalmente com o passar do processo de embriogênese. E quando acontece a mutação nesse gene aí, o TP53, não vai acontecer esse processo de apoptose. E aí gera vários problemas
a nível estruturais, né? A nível estruturais, a nível de indivíduo, tá? Outros distúrbios correlacionados a esse gene, ó, a gente está vendo quais são esses efeitos, né? A gente está vendo que a gente tem dois quadros aí. No quadro esquerdo, a gente está vendo as mutações provocadas nesse gene TP53, tá? E aqui a gente está vendo o efeito no lado direito de vocês da irradiação, né? Da radiação ionizante, que pode ser a radiação UV, tá? Essa radiação do Sol. Todos esses dois, tanto efeitos genéticos mesmo, como efeitos por agentes nocivos, podem provocar danos a esse gene. E aí eles vão ativar várias vias, né? Principalmente vias relacionadas com esse processo de resposta à apoptose. Então, vejam só, tanto mutações a nível do gene TP53, como agentes nocivos, como radiação, provocam um efeito aqui a nível de gene, no caso do gene TP53. Esse gene TP53 ele vai induzir a produção de várias proteínas aí que vão favorecer a apoptose. Vejam só, a gente está vendo aqui a BAX, né, que ela está envolvida na ativação da apoptose, a NOXA, que é um sensor, faz ligante, ó, no segundo quadrinho, né, indutor da apoptose pela via extrínseca, entre outros mediadores e outros efetores. A gente tem, com base nisso, respostas, né? A gente pode ter um crescimento exagerado aqui, a partir do efeito dessas, ou de mutação, ou de agentes nocivos sobre esse gene, que esse crescimento exagerado pode culminar em neoplasia. Podemos ter a apoptose diretamente estimulada, a gente pode ter falhas aí no DNA, a gente pode ter a senescência, ou seja, o processo de envelhecimento da célula, alterações metabólicas ou processo de autofagia, que a gente também vai estudar, que é um processo onde a célula também se destrói a partir da liberação do conteúdo lisossomal, tá? Então, o que é que eu quero dizer? Que quando acontecem interferências a nível de material genético, também vai ter uma resposta direta na ativação da apoptose de forma desregulada. Então, a gente está vendo aqui como o processo de ionização, de radiação, pode interferir na estrutura genética do indivíduo. E aí, culminar no processo de apoptose. Outros distúrbios que são mais frequentes, né? A gente tem as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, né, e Parkinson também. Essas doenças elas podem ser provocadas a partir do excesso de apoptose. Na verdade, é um quadro, né? A gente tem aí, no caso do Alzheimer, em que acontece a degeneração das estruturas nervosas, das células dos neurônios, de forma geral. Esses neurônios eles vão sofrer apoptose. E essas células são tipos de células que não se multiplicam, né? Elas já têm, o indivíduo já nasce com a quantidade certa. Elas não sofrem duplicação celular. Então, quando se perde, não se recupera, né? Não tem como se recuperar. Por isso que a eliminação de células por apoptose culmina nessas doenças neurodegenerativas, tá? Quando a gente tem o processo de isquemia, a gente sabe que é um fator desencadeante da apoptose, do excesso de apoptose, né? Porque as células vão estar principalmente com hipóxia e sem nutrientes, e alguns vírus, né? A gente tem alguns vírus que provocam apoptose, mas deixando claro que esses vírus provocam apoptose de forma inicial. Por exemplo, o SARS-CoV-2, a princípio, ele está induzindo a apoptose, mas com o passar do tempo, em termos de evolução, né, eu estou falando sobre evolução, com o passar de muito tempo, a tendência é que esse vírus, se continuar dentro da população, é que ele não induza tanto a apoptose, ele começa a ser amigável
desenvolver estratégias moleculares para evitar a apoptose. Qual dessas estratégias que pode ser desenvolvida? A produção de substâncias que vão neutralizar as caspases, que seriam, por exemplo, a FLIP, né, que é uma das proteínas que eu falei agora há pouco. Ok, gente. Alguma dúvida até então? Ó, amanhã a gente começa esse processo de necropoptose, tá? Que é um tipo de morte celular que também é programada, parecido com a apoptose, né? Mas ela tem suas características peculiares, tá? Então, amanhã a gente retoma esse conteúdo e eu acredito que amanhã a gente já finaliza, tá? Então, amanhã a gente vai ver necropoptose, tá? Ou necroptose, aliás. Pode se chamar necropoptose ou necroptose, certo? E a gente também vai ver autofagia, tá? Então, acho que amanhã a gente já termina esse conteúdo. E só depois que terminar esse conteúdo é que eu irei passar uma atividade, tá certo? Então, a gente ainda tem também acúmulos de substâncias intracelulares. Alguma dúvida, gente? Marcelino, para sua avaliação, vai ser só esse capítulo 2 ou tu vai entrar no 3 também? Eu acredito que... Peraí, ainda deixa eu só ver aqui no cronograma, Hermínio. Só um minutinho, eu tô aqui com ele na mão. Não, a gente vai ter ainda mais dois conteúdos, que é reparo e cicatrização tecidual, certo? Então, temos, na verdade, esse conteúdo está em um só, eu acho. Não lembro agora do capítulo, se é um capítulo só, mas acho que sim. É o capítulo 3. Exatamente. O livro de vocês é o capítulo 3. Tá bom? Tá bom. Ok, gente. Então, amanhã a gente retoma nesse horário, tá? 8h30. Tá? Até amanhã, então.